Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e hoje a gente dá o pontapé inicial à quarta edição da nossa semana de ETFs. Então tem muita coisa boa vindo por aí. Para não perder nenhum conteúdo, basta você seguir a Itaú Asset em todas as nossas redes sociais. E bom, hoje a nossa conversa é sobre como usar o poder dos ETFs a favor da sua carteira de investimentos. E para isso eu conto com dois convidados super especiais aqui comigo hoje, que é o Gabriel Navarro, analista de investimentos. Navarro, seja super bem-vindo aqui ao Mind Asset. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Maravilha. E o Renato Eide, que é nosso head de estratégias indexadas e investimento responsável aqui na Itaú Asset. Então, Eide, seja super bem-vindo também ao Mind Asset. Bom, prazer estar aqui. Obrigado, Navarro, por ter aceito o convite e bater esse papo com a gente. Legal. Então, vamos já começar de uma forma prática, né? Eu queria falar da importância do poder dos ETFs mesmo, né? Quando a gente fala de uma carteira de investimentos, né? Então, trazendo até as visões complementares de vocês aqui, o Navarro como analista, o Eide como gestor, como é que vocês veem a importância do ETF na composição de uma carteira de investimentos para o investidor? Legal, quer começar ou posso puxar essa aí? Pode puxar. Tá bom. Vamos começar assim, explicando o que é um ETF, né? Porque eu acho que a partir disso a gente consegue entender o papel plural que ele consegue exercer, né? O ETF nada mais é do que uma estratégia composta por diversos ativos ou com o papel de dar acesso a um determinado mercado, a uma determinada estratégia, de uma forma muito simples, através de uma operação de corretora, né? De algo que está listado na bolsa. E tem crescido muito no mercado americano, em outras geografias, pela sua simplicidade, pela sua versatilidade, né? Eu acho que isso é super importante aqui, porque através de uma única operação, o investidor consegue acesso a um determinado mercado, a uma determinada geografia, já numa estratégia diversificada, transparente, com custo eficiente. Nós mesmos, né, no nosso site, no itinal.com.br, a gente divulga todos os dias as carteiras de todos os ETFs, então fica muito fácil para o investidor identificar o que efetivamente ele está comprando e compondo o seu portfólio. E aí, quando a gente pensa, né, nessa composição de portfólio, eu acho que é uma mudança de visão que a gente tem que ajudar o investidor a exercitar. Quais são os elementos que eu vou trabalhar dentro do meu portfólio de investimentos para conseguir atingir o meu objetivo? Até pouco tempo atrás, a gente falava em produtos de investimento de uma forma isolada. Acho que a gente tem conseguido avançar nessa conversa e trazer uma maturidade importante para a gente olhar um portfólio. E por que isso é importante? Imagine que eu tenho 6 estratégias para simplificar dentro aqui do meu portfólio de investimento. Se eu estiver ganhando nessas 6, muito provavelmente, em algum momento, eu vou estar perdendo nessas 6. E aí não vai ser legal. O que a gente costumava olhar até pouco tempo atrás eu estou ganhando em 4, mas estou perdendo em 2. Deixa eu reavaliar esses 2. Aí eu ia buscar coisas similares aos 4 que estavam ganhando. E isso que é o erro. Porque a gente tem que buscar um portfólio que seja plural e consiga atravessar os diversos ciclos econômicos que a gente tem. E os ETFs nos ajudam nessa composição de portfólio. De uma maneira simples, porque como eu falei, eles são obtidos através de uma operação de corretora, já através de uma estratégia diversificada, porque eles vão ter uma estratégia composta por diversos ativos, facilitando acesso a outras geografias, a outros mercados, e com prazos de liquidação super eficientes, além do custo. Mas eu acho que quando a gente olha esse conjunto da obra, pensar em adicionar ETFs no nosso portfólio de investimento faz muito sentido. E aqui já trago uma das provocações que a gente sempre discute, né? Então eu tenho que ter somente ETFs ou estratégias indexadas dentro do meu portfólio? Não. O que a gente precisa buscar é o que há de melhor em cada uma das formas de se expressar um investimento para realizar essa composição. Então, para o último ponto aqui, para passar a bola para o Navarro. Quando a gente olha, por exemplo, estratégias de renda variável,
na sua grande maioria, são estratégias que têm um prazo de cotização de 30, 40, 60 dias. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Mas por que não compor essa parcela de renda variável, por exemplo, com ETFs de renda variável, né? O nosso Divo 11, o próprio BOVV 11, que vão trazer uma agilidade para eu exercer uma alocação mais tática ou exercer algum viés em algum momento de uma forma mais rápida, né? E não esperar esse tempo todo. Então, é nesse sentido que eu acho que essa composição de portfólio com os ETFs ajuda muito o investidor a investir de uma forma mais eficiente. Legal, concordo com o Renato e já falando da ponta final do investidor pessoa física, eu vejo que os ETFs têm um papel fundamental, porque hoje a gente tem a sua maior parcela dos brasileiros nunca tendo uma experiência prévia com o mercado financeiro, né? E isso é um risco muito grande quando eles são inseridos nesse ecossistema, porque se eles começarem da forma errada, eles vão começar a sentir a volatilidade do mercado e vão acabar saindo pelo medo de perder dinheiro, né? E o maior vilão da sustentabilidade do investidor dentro da bolsa de valores ou no mercado de renda fixa é exatamente o maior vilão a ele mesmo, que ele pode tomar uma decisão errada. E eu vejo os ETFs, até com os nossos alunos também, eu faço questão de sempre frisar que a primeira porta de entrada para o mercado financeiro são os ETFs, porque ali você se blinda do erro, né, de você tomar uma decisão errada, de você fazer um stock picking, de você, às vezes, entrar no momento em que a bolsa está em euforia, porque quando você está entrando no ETF, numa cesta de ativos, você está comprando aquela ação que está em baixa, aquela ação que está em alta, e na média você vai ganhar com a média do mercado, né? E você pode ter outras ferramentas, que eu acho que a gente vai até falar mais para frente, para poder otimizar essa rentabilidade, né? Enfim, então para mim os ETFs eles têm esse papel muito importante, até porque o investidor ele não tem toda a expertise e o tempo de mercado para poder ter a vivência mesmo de falar, cara, quando sair um dado de inflação acima da expectativa, o que vai acontecer? Qual vai ser o comportamento da taxa de juros? Qual vai ser o comportamento do fluxo financeiro aqui? Vai migrar para onde? Vai vir dinheiro de fora? Não. Para onde vai o dólar? Então, tudo isso a gente adquire uma certa maturidade, uma certa experiência conforme vai passando o tempo. E quando a gente vai falar de investidor pessoa física, cada um tem a sua própria profissão. As pessoas não precisam e não deveriam viver do mercado, todas elas, na sua grande maioria, né? Deveria ter... Normalmente elas acabam recorrendo a um assessor, recorrendo a um fundo de investimento, mas eu acredito que os ETFs dão a independência da pessoa tomar a própria decisão, né? Seguindo um indexador e se blindar das más decisões no mercado financeiro, né? Isso, para mim, é um dos papéis fundamentais, a diversificação, sem abrir mão da rentabilidade também. Não, com certeza. Acho que o Wade também tocou nesse aspecto, mas você trouxe bastante o poder da diversificação e acho que essa, dentre as vantagens dos ETFs, é uma das minhas preferidas. Aqui a gente tem na Itaú Asset a maior prateleira de ETFs do Brasil, então são mais de 20 dentre ETFs de renda fixa, renda variável internacional, até chegar ao mundo de criptoativos. Então, falando um pouquinho dessa oferta, né, a gente tem, como você falou, o BOVV11, se você quiser acessar aqui o mercado brasileiro, o SPXI11, se você quiser acessar as maiores empresas do mercado americano, e até o BIT11, que também é um dos nossos favoritos aqui, né? Acho que isso mostra o poder, né, da democratização que os ETFs conseguem ter, ao mesmo tempo que eles trazem essa atuação plural, né? Porque a gente sai desde a classe de renda variável, que eu acho que está todo mundo acostumado, quando a gente fala do ambiente de bolsa, né, de se investir na renda variável. Acho que a gente tem um desafio aqui de trazer a percepção que o ambiente de bolsa é um ambiente para você negociar, por exemplo, ETFs de renda fixa. A gente está no momento onde está todo mundo aqui falando, né, do nível dos papéis atrelados ao IPCA+, ali na casa de 6,20, 6,30, né, os nossos ETFs de renda fixa, eles te dão acesso de uma forma super eficiente, depois a gente vai falar um pouquinho, passando
por estratégias internacionais e chegando no mundo de ativos digitais. E quando a gente já combina isso, né, num portfólio, somente com ETFs, a gente está já trazendo a diversificação em termos de classe de ativo, a diversificação em termos de geografias, com um custo super eficiente. Hoje é difícil você montar esse portfólio somente com ETFs, com um custo que vai ser superior a 0,40 ao ano. Então, voltando, né, naquela questão que eu falei da montagem do portfólio, poxa, por que não se fazer valer, né, de toda essa versatilidade, toda essa agilidade e diversificação que os ETFs têm para compor isso? E é o que você falou. Eu acho que a Itaú Asset, com 20 anos, né, celebrando esse ano 20 anos de atuação no mercado dos ETFs brasileiros, acho que é um desenvolvimento natural a gente sempre buscar trazer o que a gente entende que vai fazer com que o investidor tenha a possibilidade de investir melhor estando alinhado aos seus objetivos de investimento. Acho que não à toa a gente está aí para lançar o nosso ETF que vai distribuir dividendos. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele. Legal. E sobre, você estava falando do BIT11, quando a gente pensa em investimento em criptomoedas, mas de forma mais específica no Bitcoin, eu creio que o investidor está buscando segurança, né? Segurança numa moeda deflacionária, uma reserva de valor, um ouro digital. E quando você vai pegar a essência do propósito do Bitcoin, ele tem a sua grande parcela ali, você movimentar um recurso de forma independente e que você tenha a segurança de que aquele valor é seu, né? Que ele não vai sumir, que não depende de nenhuma outra instituição. E a gente passou por agora, recentemente, essa questão das chuvas no Rio Grande do Sul, e esse é um risco, por exemplo, que as pessoas desprezam, né? Mas pode ser que uma pessoa tivesse um cofre cheio de barras de ouro ou várias wallets e simplesmente ou foi saqueado ou a casa teve uma enchente ou pegou fogo. São riscos assim que as pessoas desprezam, né? Então, o investimento via ETF no BIT11, ele é fundamental também para as pessoas que buscam uma segurança. Eu, particularmente, tive um amigo que ele era ourives e ele recebia em Bitcoin. Ele treinava equipes no exterior para participar de competições de ourivesaria. Eu acho que esse é o nome. Mas ele recebia em Bitcoin da Rússia, da Índia, enfim. E ele sempre me dizia, Gabriel, poxa, eu quero ver alguma forma aqui para poder legalizar esse recurso, tudo mais, pagar imposto de renda. Só que ele ficou postergando essa decisão. E foi engraçado não, péssimo, né, na verdade, porque ele acabou entrando no site da corretora pelo computador, era um site espelho de um hacker, ele perdeu R$1 milhão em Bitcoin. Então, assim, são fatos que podem acontecer e que o investidor despreza, às vezes, que está centralizando todo o seu recurso ali, às vezes numa corretora, enfim. Então, o investimento no BIT11 é o que eu mais aconselho ali para os nossos alunos e seguidores, para diversificar, para não se expor a esse tipo de risco também. Que a gente está suscetível, né? Hoje, se você entra no Wi-Fi no lugar público, você já pode estar numa rede aberta, ali alguém pode entrar no seu computador, ver a sua senha, entrar na corretora. Você está suscetível a esse tipo de erro, né? E quando você tem a proteção de um banco, de uma instituição financeira por detrás para fazer essa custódia, para fazer essa gestão, é sempre positivo. Uhum, com certeza, né? É um dos diferenciais aqui que a gente traz no BIT11, através também da parceria com a Galaxy e de toda a estruturação desse processo, né? Quando foi lançado também lá atrás, né, Ed? Perfeito. Acho que é uma das facetas que a gente estava falando que o ETF traz, né? Quer dizer, a facilidade de você acessar outros mercados, de você conseguir ter exposição a outros ativos de uma forma mais simples, de uma maneira mais amigável, com uma segurança dentro de um ambiente regulado, onde você sabe claramente quais são os limites, o que vale, o que não vale, com toda a segurança que a gente está acostumado já quando a gente traz investimentos tradicionais. Uhum. E algo que os ETFs também permitem, né, para além dessas vantagens que a gente está falando aqui, é a contratação também do serviço de custódia remunerada através da corretora, né, o que significa que você pode alugar a sua posição e receber uma taxa de aluguel por ela, né, contribuindo ali
para remuneração do total do investidor. Então, como é que isso funciona na prática? Qual que é o impacto aqui, Ed? Legal, isso é uma dos pilares que eu costumo usar para mostrar a diferença entre investimento passivo e estratégias indexadas, né? Porque quando a gente fala em investimento passivo, traz aquela noção que eu comprei, aquilo não tem nada mais acontecendo, né? Então, acho que esse é o momento para a gente trazer essa reflexão. E, na verdade, tem muita coisa acontecendo. Desde o trabalho do gestor de manter a estratégia aderente àquele índice, né, até possibilidades da gente conseguir rentabilizar a carteira do investidor. Então, essa questão da custódia remunerada, eu costumo brincar dizendo que a gente conseguiu fazer e ter a renda, né, de 2 aluguéis sobre o mesmo ativo. Por quê? A gente, enquanto gestor do ETF, a gente pode e aluga as ações que estão dentro do ETF. Então, o fato da gente alugar faz com que a gente receba uma receita. Essa receita é revertida 100% para o cotista. Ao contrário, por exemplo, do mercado americano. No mercado americano, o gestor ele pode se apropriar de parte dessa receita. No mercado brasileiro, 100% da receita proveniente dos aluguéis das ações são revertidos para o cotista. Então, isso faz com que, por exemplo, no nosso ETF de Ibovespa, o BOVV11, a performance dele seja superior à do próprio índice. Por quê? Porque esta receita proveniente do aluguel das ações, mais do que compensa a taxa de administração, que é de 0,10, e ainda sobra um dinheiro para gerar esse excesso de retorno, para gerar essa performance superior ao Bovespa. Essa é uma parte. Qual que é a outra parte? Eu, enquanto cotista do ETF, eu tenho cotas desse ETF. Então, eu posso entrar dentro de um programa de custódia remunerada da minha corretora e vou habilitar para que essas cotas ou parte dessas cotas sejam disponibilizadas dentro desse programa que vai alugar essas cotas para outros investidores que queiram fazer uma posição vendida, queiram realizar suas estratégias. O fato de eu conseguir alugar essas cotas também vai me gerar uma receita de aluguel, que é o segundo aluguel que eu brinquei que a gente conseguiu, com o mesmo ativo, fazer 2 aluguéis. Então, de novo, eu acho que a gente tem um investimento que é extremamente dinâmico, com amplas possibilidades, né? A gente fala muito que investir é sobre detalhes e estamos aqui explorando esses detalhes, né? Dando mais ênfase à importância desses detalhes, porque quando a gente pega esses efeitos no médio, no longo prazo, são efeitos muito poderosos pró-investidor. Para quem comprou o BOVV11 nos últimos anos, ele teve uma performance superior ao Bovespa na ordem ali de 4,5%, 5%. Tá? E quando a gente olha para quem comprou o BOVV e ainda alugou as suas cotas, né, esse número praticamente dobra, né? Em algumas simulações aqui que a gente fez. Mas acho que tudo isso reforça, né, essa pluralidade, essa eficiência que a gente tem quando a gente fala de investimento indexado e a importância de saber sobre esses detalhes. Uhum, com certeza, com certeza. Essas ferramentas, como a gente falou, né, adicionam um percentual ali de retorno de remuneração, então o investidor tem que ficar atento a todas as possibilidades que ele tem também de usufruir dos ativos que ele tem em carteira em prol desse retorno. Agora, se a gente for pegar um pouco de estatística, né, um número que a gente vê em crescimento é o número de investidores nos ETFs de renda fixa, né? Algo que a gente fala bastante aqui, como Itaú Asset como um todo, e que eu queria trazer em pauta nessa nossa semana de ETFs também, né? Quando a gente olha para a indústria de renda fixa, ela já ultrapassa, né, R$1 trilhão, e quando a gente fala dos ETFs de renda fixa, eles estão ali na marca dos 5 bilhões. Então, qual que é esse potencial, né? Quais são as vantagens para o investidor quando a gente fala do investimento em ETFs de renda fixa? Aí escolham quem começa por qual. Eu posso começar. Cara, quando a gente vai falar de ETF de renda fixa, você tem a oportunidade de estar diversificando, né, em diversos títulos de uma vez só. E, para mim, essa é a grande vantagem, porque o investidor, ele
busca, né, se expor à inflação, se expor, e a única solução é via fundo de investimento. E talvez a parte educacional, ou seja, você instruir que há outras alternativas, né, que muitas vezes são mais baratas, muitas vezes não, né, em todas as ocasiões são mais baratas e dão mais independência de decisão no final das contas para o investidor, seja aquilo que ele está esperando para poder migrar, às vezes, de um fundo para um ETF. Eu acho que talvez esse assunto ainda não foi tão difundido para o investidor pessoa física, assim. A parte do institucional, eu sei que ele já tem acesso, mas se familiarizar mesmo com esse tipo de produto. Sabe, hoje em dia, fora a parte de analista de investimentos, eu também atuo como educador financeiro. Então, hoje em dia tem pessoas que não sabem nem qual a diferença entre o CDB, entre o Tesouro Direto, porque estão no começo da jornada. Então, às vezes, apresentar essas soluções seja o caminho mais viável. E hoje, quando a gente vai falar de corretora ou outras instituições, normalmente os primeiros produtos a serem apresentados são os fundos, onde você está terceirizando para um gestor, para um profissional agir de forma ativa, né, ali para tentar te entregar uma rentabilidade maior do que o do benchmark. Mas quando você fala de ETFs, a pessoa tem um pouquinho mais de decisão, né? Ela, no final das contas, ela sabe o que ela está comprando. É mais claro, né? É flexível, porque você pode comprar e vender ali com o pregão aberto, você tem liquidez, então é um empoderamento muito grande. Então, falta o investidor entender, botar num papel e ver assim, quais são as vantagens e desvantagens, porque nessa balança ele vai entender que a mesma independência que ele tem de comprar uma ação direto em bolsa de valores é de investir em renda fixa diretamente, de uma forma simplificada, né, e com essa agilidade. E também tem um formador de mercado atuando ao longo do dia, fornecendo preço de compra e de venda para que você consiga realizar a sua transação. Mas deixa eu dividir alguns dados aqui que eu acho que são importantes. Na indústria hoje de ETFs no mercado brasileiro, ela soma mais ou menos 45 bilhões de reais. A gente está falando aqui de 15% desse volume está em renda fixa. E quando a gente olha para a indústria de serviços financeiros no Brasil, majoritariamente é uma indústria de renda fixa, né? Por que a gente ainda não conseguiu mostrar, destravar esse potencial dos ETFs de renda fixa? Não tem uma resposta óbvia, não tem, acho que, uma bala de prata. Eu acho que passa muito pela essa questão educacional, das pessoas, dos investidores entenderem e conhecerem o produto ETF. Acho que tem essa questão do ambiente de bolsa ser percebido como um ambiente de negociação de diversos valores imobiliários, não necessariamente só de ações. E hoje, quando a gente mostra os ETFs de renda fixa, né, as pessoas ficam chocadas de não terem sido impactadas anteriormente, né, porque a gente está falando de um instrumento que, já na largada, né, você tem 15% de alíquota de imposto de renda. Isso você demora 2 anos para atingir em outras formas de acessar investimento de renda fixa. Você não tem IOF. O investidor não precisa fazer o recolhimento do DARF, porque quem faz isso é a própria corretora. E você não tem o Come Cotas. Acho que isso é um outro ângulo aqui importante. Come Cotas é aquele imposto bianual, que, como o próprio nome já diz, ele vem e come as suas cotas, né, nessas 2 vezes que ele vai incidir, fazendo com que você tenha uma parcela do seu dinheiro deixando de ser seu, justamente porque ele serviu para pagar esse imposto. E qual que é o efeito, né, quando a gente olha no médio e longo prazo? A gente fez uma simulação, por exemplo, do investidor que comprou o nosso ETF de IMA B11 e o outro investidor que investiu numa estrutura que tinha Come Cotas. Quando a gente olha ao longo de 20 anos, a diferença de rentabilidade foi da ordem de 200% pró-ETF. Então, só pelo efeito do Come Cotas. Mas, de novo, né, a gente tem que aqui trazer a importância de se pensar no investimento no médio e longo prazo. A gente precisa trazer essa informação para o nosso investidor. Aí tem essa questão da educação, para ele ser impactado, entender que investir bem é investir com informação, é pensar nos detalhes, né? Porque tudo isso vai somando. E quando a gente olha, estou falando mais de 200%. Né? Se eu olhar para trás e em 20 anos falar que é algo que deu mais de 200%, todo mundo vai levantar a mão, né?
Eu tô vendo a turma aqui já querendo saber onde é que tem isso daqui, né? Então, mas é só comprar um ETF ao invés de você acessar outras formas de se investir. E aqui tem uma outra faceta que, pegando o gancho aqui do tema de renda passiva, que é importante. O tema de renda passiva ele é muito presente hoje no nosso mundo de investimentos, né? Acho que tem um papel hoje relevante. Na grande maioria dos nossos ETFs, hoje, tanto os dividendos quanto o cupom proveniente desses papéis de renda fixa, eles são reinvestidos no próprio ETF, fazendo com que o investidor não precise se preocupar, né, ao receber esse dinheiro, se ele vai reinvestir, como é que ele vai reinvestir e tal. E isso também tem um poder aqui importante quando a gente mira esse médio e longo prazo. Porque não tem certo ou errado, né, distribuir ou não distribuir, né? Tem aquele pensar sobre, eu preciso dessa parcela da renda passiva, deste produto para compor o meu orçamento daquele mês? Porque se eu precisar, putz, faz muito sentido. Se eu não precisar, eu estou deixando de ter aquele dinheiro trabalhando para mim ao longo do tempo, né? Então, acho que aqui também tem esse ângulo importante que, por exemplo, os ETFs de renda fixa, eles reinvestem o cupom dos papéis sem a incidência do imposto de renda. E como parte aqui dos nossos conteúdos da semana, a gente também vai disponibilizar um mini curso sobre ETFs de renda fixa com o Kaique Cardoso, que é especialista de ETFs aqui da Itaú Asset. Então, para todo mundo ficar ligado por aqui, porque vai conseguir também aprender e entender cada vez mais sobre essa classe, né? Então, difundida aqui entre os investidores institucionais, como a gente falou, né? Mas que está também se difundindo para a pessoa física, dada todas as vantagens aqui, como você trouxe também, Eide. E, bom, a gente está quase encerrando aqui. Eu queria encerrar com novidade. A gente acaba de lançar o Divide11, que é o ETF da Itaú Asset, que paga dividendos mensalmente. Então, queria que você trouxesse essa novidade aqui para os nossos espectadores, Eide. Acho que muito feliz de poder dividir isso com vocês. Acho que é um desenvolvimento natural do nosso negócio, trazer maneiras eficientes, plurais, democráticas, para que vocês consigam alinhar os seus objetivos de investimento a estratégias de investimento que sejam eficientes. O Divide11 ele vai ser o nosso ETF que vai distribuir dividendos de renda variável. A proposta dele é uma proposta de já trazer uma carteira diversificada de renda variável, em cima do nosso índice de dividendos, né, que a gente já tem o Divo11. Então não é um índice novo, não é um índice que precisa ser provado ainda em termos de metodologia, em termos de consistência na sua rentabilidade, na busca por essas empresas que são consideradas as melhores pagadoras de dividendos. É uma estratégia que muitas vezes tende a apresentar uma volatilidade menor do que a dos índices tradicionais, com uma rentabilidade que por vezes é superior a desses índices. Então a gente está combinando aqui dois elementos importantes com a distribuição de dividendos, que traz uma facilidade. O investidor passa agora a contar com os dividendos numa data única. O nosso ETF de dividendo vai distribuir esses dividendos no 10º dia útil de cada mês. Então, agora você não precisa se atentar e saber se a ação A, B ou C vai pagar no 5º dia, no 7º, como é que eu combino isso, mas aí eu tenho que me programar. Então, é mais uma das facilidades que esse ETF traz agora para você, investidor. E eu acho que é importante contar com o Navarro aqui para ele trazer um pouquinho da visão dele sobre essa questão de renda passiva, onde que cabe, onde que não cabe, dada toda a experiência que você tem aí com a sua base de clientes e investidores. Legal. Quando o investidor entra na Bolsa de Valores, ele está buscando uma segunda renda, né? Que possa se tornar, talvez, a sua fonte de renda principal e alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Acho que todo mundo que trabalha, em um momento, pretende inverter a balança, né? Diminuir o tempo de trabalho para que os seus investimentos banquem ali o seu estilo de vida, né? E proporcionem o melhor para sua família. Então esse é um desejo comum que a gente percebe em todos os brasileiros, né? No mundo inteiro. Então o investimento em ações, ele tem esse potencial de você
conseguir entregar essa renda a mais, né? E quando você vai mostrar uma cesta de opções, de ações que você pode investir para receber esses dividendos, pode deixar o investidor confuso, porque existem várias variáveis ali implícitas, desde para onde vai o lucro da empresa, o que está acontecendo na economia que vai favorecer, vai desfavorecer, será que foi um evento pontual que uma empresa vendeu algum dos seus ativos e distribuiu um dividendo maior, qual é a recorrência, qual é a projeção daquele dividendo, como é que o investidor, voltando à resposta anterior, vai ter as informações necessárias e vai saber interpretar essas informações para tomar a decisão de escolher as melhores ações de dividendos, né? Então, o ETF, tanto do Divo 11 quanto do Divide 11, Divo 11 já sai mais rápido, né? DIVD11, para não gerar dúvidas. Divide 11, ele vai realmente suprir essa necessidade do investidor que espera receber aquele valor mensalmente para poder pagar alguma conta, viver de renda, né? Que é o que eu estou explicando aqui. E essa é a base, assim, do desejo da minha audiência, normalmente, que é realmente ter a independência de falar assim, cara, poxa, se eu trabalho porque eu quero, porque eu amo o que eu faço, mas as contas lá em casa já estão pagas. E aí o papel desse ETF é super novidade e vai atender a expectativa desse tipo de pessoa. Com certeza. Então, encerramos assim. Tem alguma contribuição aqui, Ed, que você queira dar como palavra final? Eu acho que esse já é um belo encerramento, né? Comemorando 20 anos de ETF no mercado brasileiro, com uma novidade importante, como o Navarro colocou, né? Acho que é uma adição relevante dentro da nossa prateleira de ETFs que vai ajudar o investidor a sanar aquele problema de identificar quais são as melhores empresas para compor um portfólio diversificado, quando ele pensar e almejar receber dividendos, além do que, numa única data, você passa a receber todos esses dividendos. Então, acho que é mais um golaço da Itaú Asset aqui na jornada de democratização de investimentos. Maravilha, maravilha. Então, encerramos assim. Ed, Navarro, muito obrigada por participarem aqui desse episódio especial do Mind Asset, dentro da nossa 4ª edição da semana de ETFs. E fica o convite aqui em breve para vocês estarem aqui de novo. Legal, obrigado. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Obrigado, Renato, pessoal do Itaú. Maravilha. Então, para você que está nos acompanhando até agora, saiba que nessa semana ainda tem muito conteúdo por vir. Então, para não perder nenhum deles, basta seguir a Itaú Asset em todas as nossas redes sociais. E a gente se vê na próxima.